Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-William Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-William Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Vous devez vous asseoir s'il vous plaît. Boa tarde, podemos assentar. Nous avons gagné de temps parce que c'est la semaine, on doit vous libérer aussi bien avant. Vamos ganhar o tempo, porque a semana devem voltar bem cedinho em casa. 1er Roi chapitre 2, on commence la lecture à partir du premier verset. Je lis rapidement, il est écrit. David approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, et se respecte selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Papa, lis, Tanga. Ok, e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos e os seus juízos, e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andar perante a minha face fiel, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca diz te faltará sucessor ao trono de Israel. Luc chapitre 1er, lis le verset 32 jusqu'au 33e verset. Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33. Oui, Papa Eliezer, allez-y. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. S'il vous plaît, on n'entend pas. Je ne sais pas si on peut arranger les micros. Ok. Oh, putain, Je reprends. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. E reinará eternamente na casa de Jacob, e o seu reino não terá o fim. On termine la lecture d'un 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 1 dos Coríntios capítulo 15, versículo 24. 24 jusqu'au 26e verset, il est écrit: Ensuite viendra la fin,
quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a posteridade e força. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Merci, merci. Que le Seigneur ajoute l'explication de la lecture de ça. Que o Senhor acrescente a explicação nesta leitura da sua palavra. Vous ne voulez pas l'explication? Não quer a explicação? Ok, je crois le dimanche, ton matin qui relevait sur le testament de David. Eu creio que desde domingo começamos a dizer acerca do testemunho de Davi, o testamento de Davi. En un mot, nous avons dit ceci. Numa só palavra dizemos o seguinte: les testaments, ce sont des paroles, ce sont des actes corps, Motu Azali Kotika, pour assurer la continuité de ses ordres na ba descendant. O testamento são as palavras, as coisas que o homem deixa para a continuação das suas obras. Et nous avons dit ensemble avec Hébreux chapitre 9 qu'on ne peut pas parler du testament quand le testateur vit encore. Le testament entre en vigueur à la mort du testateur. Dizemos junto aos livros de Hebreus que o testamento não tem o seu valor enquanto o homem que escreveu ainda está vivo. Pe maloba ya testament ezalaka considéré na valeur mingi parce que maloba wana ezalaka vie ya mowei mobimba. E as palavras do testamento são consideradas porque essas palavras é a vida do falecido. C'est-à-dire le testament, c'est l'alliance. Quer dizer, o testamento é a aliança. Oyo, il faut la considérer à perpétuité comme la continuité ya mokufi tope motoyo azana bomoite. Pela qual deve ser considerado como a continuação do homem que não está mais em vida. Na lingana te aboye. Eu gosto de pregar o seguinte: que o pregador deve ser a testemunha das coisas pela qual viu e ouviu. E depois de pregar, e o povo deve ver as coisas pela qual ele pregou nas suas vidas. Razão pela qual eu vos disse da forma que eu vi. Eu vi como aqueles espiões que foram espiar o Canaã. Isto é, quando voltaram na igreja que é Israel, deram o relatório de Canaã. Depois de dar o relatório, mostraram as frutas de Canaã. Isto, os que se encontravam no deserto ouviram Canaã e viram também Canaã. Depois de dizer, vimos Canaã, é uma cidade maravilhosa, é isto mais aquilo. Depois de terminar de falar, e eis aqui as frutas de Canaã. Isto é, Israel ouviu e também viu. Por isso, quando João Batista envia as pessoas, será que é ele ou não é? Jesus podia responder dizendo: vou lhe dizer, sou eu. Não. Isso não é a forma de Canaã. Canaã é aquilo que ouvimos e aquilo que vimos também. Dali respondeu a ele: vou dizer ao João Batista aquilo que vocês viram e também ouviram. C'est-à-dire, on donne le témoignage de Cana. Isto é, dá-se testemunho de Canaã. On montre aussi le fruit de Cana. E também mostrando as frutas de Canaã. Là, je vous dis avec certitude que moi j'étais au ciel. Dali eu digo com a certidão que eu estava no céu. J'ai vu le ciel. Eu vi o céu. Et je viens vous parler du ciel. E quero vos falar do céu. Donc vous allez voir ciel. Isto é, verão o céu. Vous allez attendre aussi le e ciel. também ouvir
o céu. Parce que le ministre est témoin. Porque o ministro é uma C'est testemunha. Mamamulazo Teya. Porque as coisas pela qual Et prego. au souka na kolobate menzambe il faut abima la makambo na abiki sabatu. Après ça va tomber solution. Après ça va tomber molimo mosatu. Ça sera la preuve que Oyoki peut bomoni. E essas palavras nunca acabarão pelas palavras, mas devem ouvir e ver. Isso que é importante. Nalobai na mokuse boye. Eu falei numa palavra seguinte. David David royaume na na testament. falou do seu reino no testamento. Na ozonga la makambo nalobai dimanche te pona za na makambo belé. Nunca voltarei nas coisas que já falei no domingo, porque tenho muito a dizer. Na testament alobeli un royaume. No testamento falou primeiro do seu reino. Alobeli royaume na 2 temps parce que je faisais le mariage entre 1er roi 2 et 2e Samuel chapitre 20. E falou do reino no tempo, porque eu falei do casamento do primeiro rei e do primeiro Samuel. Mais pour que ce royaume soit ou bien établi, assuré, il faut nettoyer l'inimitié qui se trouve dans le royaume de David. C'est-à-dire, Para que este reino seja garantida, era preciso tirar a sujidade que se encontrava aí. il faut éliminer Joab. É preciso eliminar o Joab. J'ai expliqué ça le dimanche. Já expliquei no domingo. Il faut accepter Barzilai. É preciso aceitar o Barzilai. Et enfin, E por fim, détruire Shimei. destruindo Shimei. C'est-à-dire, Salomon est dans l'obligation d'accomplir chaque mot, chaque phrase, chaque parole du testament pour assurer la continuité du royaume de David. Isto é, o Salomão tinha a obrigação de cumprir todas as palavras, obrigação para poder cumprir o testamento de David. Ce que Salomon a dit que Joab, Se o Salomão deixando Joab, Maloba testament est quitté. as palavras do testamento não se cumpriram. Ce que Salomon Se o Salomão a dit que Moussika libote à Barzilai, afastou de longe a família de Barzilai, testament est quitté. o testamento não Ce que dit que cumpriu-se. Shimei na bomoi, Se ele deixar o Shimei em vida, testament est o quitté. testamento não se C'est là cumpriu. où nous avions parlé la première, la seconde venue de Christ. Na ozonge la temelelo, je suis dans le premier point sur le royaume. E onde falamos da primeira e da segunda vinda do Cristo, hoje não falarei, mas falo do reino. Je disais ceci, Eu falei o seguinte: tozana testateur, le père. temos o pai que é o testador, Mais tozana muto yaza obligé à exécuter le testament, c'est le fils. e temos o filho que tem a obrigação de cumprir o testamento. Ce qui muto yaza mwana, Se alguém é o filho, a fabrica makambote, nunca fabrica as coisas, a fabrica apeliteate. nunca fabrica a pregação. L'idée anaye faut la continuité à oyo azuaki. O seu ensinamento deve ser a continuação daquilo que recebeu. Yamana ndimate que ce qui Paul Morazala qui le peuple Paul Moussoubaza. Et pour- Ils sont Timothée à Paul, nous sommes obligés de faire Amen. la continuité de l'œuvre de Paul. Amém. É por isso eu acredito dizendo, se havia Paulo, hoje em dia não há Paulo, mas todos nós somos os Timóteos, a continuação do Paulo. C'est la seule qui m'a dit Paul aloba qui n'appelle la lobby, abimi na maloba ya testament. Amen. Biso toyeka poto ça la continuité ya maloba ya testament pour yango de moteko bomba royaume ya David. Se ouvir alguém dizer que o Paulo tinha dito, mas eu também digo, não é o Paulo, mas nós, a nossa missão é continuar com o ensinamento do Pai. Vou permettre na bisabino que papa Permete que eu vos dizer que o Pai, ti azoloba azolona. ao dizer, estava a semear. Mais mutu a ko expliquer maloba ya papa c'est le fils. Mas quem vai explicando as palavras do Pai é o Filho. Comment na tango ya David? Como no tempo de Davi, Atika na Joab atambulaka na makila na ceinture pe na sandal. deixou que Joab andasse com sangue na cintura e também na sandália. Comment na tango ya David? Como no tempo de Davi, Atika na Shimei deixando Shimei maloba na ye ya malédiction etikala na com mboka. as suas palavras da maldição permanecendo.
ayebaki ke mwana koya. Sabia que o filho virá. Esse bondimana sabino que mwana saka papa. Será que vão aceitar vos dizer que o filho é apenas o pai? Bondimana sabino bongo. Aceitam, sim. Yoka. Escuta. Noé abimi na arche. Noé saindo da arca, Aloni vin. semeando a vinha. Tango azolona Ao semear, aza papa. é o pai. Parce que le père c'est le semeur. Porque o pai é o semeador. Joseph José azoya kosunganga koloba ke veio me ajudar dizendo que tozalaki na elanga. estávamos no campo na Biso lavra. toza milona. Nós somos sementes. Mais moto alona papa. Mas quem semeou é o pai. Donc le père c'est le semeur. O pai é o semeador. Yango Noé tango aloni. E por isso, Noé, quando semeou, So tanga Moïse omona ka alona ki mbala moko immunité. se veio Moisés vai ver que Senhor de uma vez saiu, não. Alonaki. E ele semeou. Milone ekoti na mabele. E a semente entrou na terra. Milone ebimi. Depois germinou. De tango vinha ebimi. E quando a vinha saiu, Noé ye moko aye lisusu. ele mesmo Noé veio de novo. Abuki mbuma. E ele colheu a fruta. Tango azobuka. Ao colher a fruta, Moto azobuka. quem colhe Eza kaka oyo alonaki. é o mesmo que semeou. Mais tango azobuka. Mas ao colher, Ameli. e ele bebeu Akomi mutakala. e ficou nu, Eloko epesa ngai o esengo. que me dá alegria. Bandako ekokai kozala ebele. Podia ver muitas Mais casas, akota na ndako ya motu te. mas não entrou na casa Akoti de na ninguém. ndako na ye moko. Entrou na sua própria casa Alongoli bilamba. e tirando a roupa. Amém. Kotango bazo ya okuta Noé. Quando encontra-se Noé Na ndako ya nani? na casa de Ya quem? ye. Na sua Na casa. alongoli ye bilamba. Quem tirou a roupa? Ye moko. E ele mesmo. Ndenge alongoli ye O bilamba. que ele fez tirar a roupa? Vinho. É o vinho. Nani abukaki vinho? Quem colheu o vinho? Ye. E ele. Nani alona vinho? Quem semeou o vinho? E ele mesmo, Ah, o pai. c'est-à-dire que- Isso quer dizer, Moloni. o semeador, Ye wana mobuki. e ele que colhe. Sauf que po akoma mutakala. Mas para ficar nu, Il faut amela eloko ye moko alona. deve beber a coisa pela qual ele mesmo semeou. Siko namoni Yesu. Eu vi Jesus Abakenda okufa. antes de morrer, Azwi vinho. tomando vinho. Tala tango za nase. Quando está, Epesi na vite. ainda não deu a Tango vida. atombo. Quando levantou Azolakisa ndenge ya kotombo. e mostrando a forma que levantou Apesa manapa. e deu. Siko so omoni Yesu ne kulusu mutakala. E basta de ver Jesus na cruz. Aza mutakala po ani. Está nu por quê? Po ameli vinho. Porque ele bebeu vinho. Na alonaki vinho. Quem semeou vinho? Tata. O pai. Nde ya ye. E ele veio, Mwana. o filho, Azwi vinho. colhendo vinho, Ameli. bebeu. Akoti na ndako ya nani? Entrou na casa Ya de ye quem? moko. Na sua Po própria casa. Yesu. Para que Eza Jesus ndako Nzambe ayaki kokota. é a casa pela qual Deus veio Nzela na entrar, biso tozwa para pe. que nós conseguimos a C'est-à-dire vida. qu'en réalité, Isso é na verdade. mwana O filho oyo azali kokontinue testament que ya tata continua o testamento do pai ezaka tata é ye. o mesmo pai. Toyokani e? De acordo? Siko tokenda malemi. E vamos ir devagar. Nakoki kolobela nano premier point ya testament te Não posso falar do primeiro ponto do testamento sana lakisa bino mouvement nini ezalaki. sem todavia mostrando qual era o movimento. Tala, Olha, David akomi mobange aza na ndako. David tornou-se velho, estava dentro da sua casa. Sikoyo aza na ndako Está em casa, abanda ovanda na kiti lisusu te. não assentava mais numa cadeira ou no Akomi assento, kolala na mbeto. mas era deitado na cama. Nasepela mingi parce que na mbetu nde place David afukama liboso ya Salomon. Eu gosto porque na cama e ele ficou de joelho perante o Salomão. Sikuna mituna ndeni mutu aza na mbetu akofukama. Mas eu pergunto a mim mesmo, como alguém deitado na cama vai ficar de joelho? Parce que testament Porque o place testamento, kokisa meza wana. onde está toda coisa? David na ndako David em casa, alali na mbetu. deitado na cama. Me baserviteur baye Mas os servos vieram, bazwi bacouverture tomaram coberturas, batie David colocando em cima de David. malili esilaka te. E o frio nunca acaba. baluki ndenge nyonso basisa malili na ye Buscaram uma forma de acabar com seu frio, bachauffe ye aquecendo-lhe. bakomprendre babi te. Compreenderam ou não? Bacouverture oyo Essas mantas ou Eu saio logo cobertores não estão a fazer toluka nada. mwasi
Vous devez procurar uma mulher. Zoka mwasi nde akoya likolo, c'est-à-dire mwasi aleki ba couverture. Isto é, a mulher ultrapassa até todos os cobertores. Pourtant mwasi akoya, Porque quando vier a mulher, tozali sous na posi ya ba couverture. não teremos mais necessidade desses cobertores. Na tuna neni nzamba ya kovanda na Israël, mais Moïse azuli sous ba couverture, atie likolo, ata ba couverture wana mais esili saka kamalili ya nzambe te, il fallait mutu moko ya lokola mwasi pona kopesa bomoi. Eu pergunto, Moisés colocou tantos cobertores, mas aquilo nunca acabou com o frio do pai. Mas era preciso alguém vir como a mulher para poder aquecer o pai. Na ozonga na te pona explikaki bino na ndako ya ndako ya Pharaon, papa mwana mwasi abimaki po apesa ngolu. Na ozonga E nunca voltarei, porque diz que na casa de Faraó o pai saiu, uma mulher para dar a vida. Se koso koti na ndako, Se basta de entrar em casa, David alali, Davi même deitado, mouvement nyonso oza expliqué na mwana mwasi. mas todo o movimento está sendo explicado pela mulher. Landanga très bien. Acompanhe-me bem. Sikoyo royauté ya David eza wapi? Aqui onde está o reinado de David? Tango David alali na mbetu, Enquanto David está deitado na azokoka cama, kosala mouvement te, nem consegue fazer a movimentação. c'est alors que Adonija, E dali que Adonija, landa malamu, acompanha bem, Adonija Adonija asangisi bato, ajuntou as pessoas abengi Joab. e chamou primeiro Joab. Joab aza nani? Quem é o Joab? Chef ya armée. O chefe do exército. Abengi lisusu nani? Chamou mais a quem? Abiatar. Abiatar. Abiatar aza nani? Quem é Abiatar? Souverain sacrificateur. É o sumo sacerdote. Pe a invité bato E mususu. também convidou outras pessoas. Azalaki na besoin royaume. E ele precisava que o rei, Oyo ezali premier sujet ya testament, que é o primeiro sujeito do asapare na tema, yango. que ele consegue. J'adore ça. Eu adoro isso. Soko tali yango bien. Se vê muitíssimo bem, Omona que Adonija azalaki na raison, verá que Adoni já tinha razão, parce qu'il était quatrième porque era o quarto filho. fils de David. O quarto filho de Davi Il était beau. era lindo Et tout le peuple savait que c'est lui qui méritait le royaume. e todo o povo sabia que ele que merecia o reino. Asangisi bato. Ajuntou as pessoas. Joab tokoyekola. Joab, vamos estudando. Mutu ya armée. O homem do exército. Sacrificateur aza wana. E o sacerdote Na também bato estava. mususu. E algumas pessoas Mais eloko convidadas. ezalaki malamu, Mas o que era muitíssimo bom, ainvita Salomon te. e nunca convidou a Salomão. Nzambe apesa bino intelligence pour comprendre ngai. Que Deus vos dá a inteligência para poder compreender-me. Bosangani mpona nini? Ajuntaram por quê? Mpona royaume. Para o rei. Por causa do Roi rei. eza nani? Quem é o rei? David. É o Davi. Mais na testament, Mas no testamento, David apesaki royaume na nani? David deu o reino a quem? Na Salomon. A Salomão. Mais comment? Mas como Bosangani au nom ya royaume ya David essa juntagem em nome do rei de Davi sans le roi. sem o rei? Exato. C'est ce que les églises ont fait aujourd'hui. São as coisas que as igrejas fizeram hoje. Nous sommes dans l'évangile. Estamos dentro do Jésus-Christ est evangelho. roi. Jesus Cristo é o Jésus-Christ est rei. Seigneur. Jesus Cristo é o Mais só que Senhor. otala. Mas basta de ver Muto bazolobela. o homem pela qual fala Azate. não se contra Absence à Salomon. a ausência de Salomão. Des frères moko na sepelaka na tala. So une église bozala ba ministre ba monaka. Bazomona lokumu ya mutu teme ya David parce que totanga écriture balobi que bokonzi ya David ekokenda. Seko na seko. Se na igreja tem um ministro que não trabalha com sentimento, porque está escrito: o rei de David é para toda a eternidade. Jean Williams éternel te. O João William Maurice não é é éternel te. Maurício também não é. Ba Pierre bazalaki éternel Os te. Pedro não é Ba Paul eterno. bazalaki éternel O te. Paulo não é Le eterno. seul roi éternel. Mas o único rei eterno C'est David. é o Oh, Davi. c'est David. David N'était aqui que l'homme. é a Mais le sombra. véritable Mas o David, verdadeiro Davi ce n'est pas Salomon, é o c'est rei le Seigneur Salomão. Jésus. É o Senhor Jesus Cristo. Sikoyo, E dali mboka mumba ke po église mumba pe bako memama na bango. todo mundo foi
foi porque toda a igreja pode ser levada. Testament. Testamento. Et ramener prophètement. E veio, trouxe profeta. Lisez avec nous s'il vous plaît. Premier roi. Leia conosco dos reis. Premier roi, chapitre 1er. Primeiro dos reis, capítulo 1. On cherche ce verset-là, c'est très important pour É nous. muito importante este versículo. Papa, premier roi, chapitre 1er. Dos reis, capítulo 1. Commencez par le verset 11, rapidement. Começa no 11º On versículo. doit gagner du temps, rapidement. Vamos ganhar o tempo. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso Senhor David não o sabe? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Vem, pois, agora e deixa-me dar-te conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante? Arrête là, traite rapidement. Vai e entra o rei David e disse-lhe: Não juraste tu, o rei Senhor meu, a tua serva, dizendo: Certa o teu filho Salomão reinará depois de mim? Nous ne sommes pas ministres pour nous prêcher. Não somos ministros para pregar a nós Mais nous mesmos, sommes ministres pour épargner ce peuple devant les dangers. mas somos ministros para poupar este povo contra o perigo. C'est-à-dire que Moutei, Isto é pregador, Moutouas comprendre le mouvement. é o homem que compreende o movimento. Adonijah eba kike, Adonias sabia que akoki ko inviter Batonion soit par Salomon. pode convidar todas as pessoas, Mas esse menos é ele, Salomão, roi. porque ele que é o À rei, part Nathan qui est l'enseignement. e menos também o Natan que é o ensinamento, Le prophète. o profeta. Le prophète ne peut pas contredire le serment. O profeta não pode contradizer o testamento, Attends la passe. mesmo no sofrimento. Il garde le testament. E deve guardar o testamento. Dans Amém. mon monde Adonijah. Basta de ver Adonias. Bacheba, vem. Et l'autre est au Salama. Essa coisa que acontece vai matar-te a ti e ao teu filho. Parce que le ministre doit toujours garder le peuple et le fils. Porque o ministro deve guardar o povo, o filho. Tala. Disse: olha, Kenda. vá. Oza moto esengo soki liteya oyo ozali kozwa ekokota na likolo place nzamba. És alegre se este ensinamento te levará até onde se encontra o Deus. Abi kende. Disse: vá. Kende pa ya roi. Vá, entra até o rei. Soko me pa ya roi. Ao chegar ao rei, Naza mwasi. não fala que eu sou sua mulher. Lite foi pesa moto ndeni ya O osala. ensinamento deve ensinar a ninguém como morar. David ayoka ne yote. Porque o David nunca vai ouvir. Rappelez le testament. E lhe faz lembrar do testamento. Yebisa eboy. Diga-lhe: Osala ki serment. juraste. C'est ça l'alliance. Isto é aliança. C'est ça le testament. Isto é o testamento. Olobaka ke Tenha dito Salomon a que Salomão reina. Quand on rappelle à Dieu sa parole, Quando fizemos lembrar il a Deus a sua reste pour palavra, accomplir sa e parole. ele estará para poder cumprir a sua palavra. Le jour où Dieu va renier sa parole, il ne sera plus Dieu. No dia que Deus vai negar a sua palavra, nunca será mais Deus. Quelle que soit l'organisation des hommes, Apesar das organizações quelle dos que soit la homens, force, la puissance de apesar da Joab, força do poder mais de Dieu ne Joab, reniera jamais son e testament. Deus nunca negará o seu testamento. Amém. Qui n'est pas à David. Vá até o Davi. Rappelez les serments. Faz lembrar do juramento. Rappelez les A testaments. lembrança do juramento. Yebisa eboye. Diga-lhe o seguinte: Olakaki que Salomon a gozala. juraste que Salomão será o rei. J'aime ça. Amo isso. Sambo koloba. Ao dizer: Nakoya. eu virei. Amém. Moto aye liboso ya Nzambe. Quem veio perante a Deus Na liteya. com ensinamento, Ata yo koki koloba te. apesar de não mesmo Le não dizer, Saint-Esprit t'accordera Amen, quoi amen, parler amen. parce que tu as gardé la parole. o Espírito Santo vai te ajudar de falar porque tu guardaste a palavra. Kende. Vá Yebisa eboy. e diga
diga-lhe o seguinte: olakaki juraste que Salomon que o Salomão que vai reinar. Comme tu nous as expliqué le mariage Não se preocupe, vou explicar todos os casamentos. Pourquoi les Camboya royaume et à David? Porque o problema do rei de Et David provocou esta confusão. Simbana mala. Acompanha-me bem. Et là, quand Adoni Jazo Sala, A coisa que Adonias fez il y a Mutabandate. não foi ele quem começou. Absalom Mutabandate. Absalão quem começou. Alangina ba courir. Tinha as pessoas que andavam atrás dele com carros de guerra. Mutunyo so azokima lelo, azokima pour David te. Il y a des coureurs au profit d'Absalom. Absalom sera koufi. Adoni Jacoya, le même esprit va continuer. C'est-à-dire, tout prédicateur ne prêche pas pour le Seigneur, mais il y a aussi des prédicateurs qui prêchent pour le diable. Isto é, não são todos os pregadores que pregam ao favor do Senhor, mas há aqueles que pregam ao favor do diabo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des coureurs, parce qu'il y a la terre à boy. Porque eu prego o seguinte. Não sei se vou explicando amanhã ou depois da manhã. Quando Samuel dizia dos direitos do rei, se alguém é rei, tem os seus direitos, pela qual o povo deve aceitar. E entre os direitos, deve ter pessoas atrás dele. C'est-à-dire que Isto é, os que correm os corredores. président de la République à Isto é, quando presidente da República, antes de vir, tem lá motoqueiros. Começou na Bíblia. Il faut courir Os corredores que correm, ao correr, sabendo que atrás deles o rei está. Os pregadores são corredores. Ao correr, isso é o que pregam está atrás. E vão dizer, este rei é o Jesus. E dali Absalão e Adonija também tinham os seus corredores. Que je vais appeler le diable. C'est une imitation. Isto é, todos os pregadores não pregam a favor de Jesus, mas tem o seu chefe que Jesus chama o diabo. C'est-à-dire que ceux qui mutoza roi, isto é, se alguém é rei, tem direitos. Pourquoi o royaume é David? Mas por que o reino de Davi? Ils ont dit à Mubulu. E provocou uma confusão. C'est parce que dans le royaume de David, porque no reino de David, il y a la paix. Il y a la paix. Há a paz. Il y a la joie. E a alegria. Il y a la délivrance. E a libertação. Il y a le tout. Há tudo. Fils de David. Se ver alguém como Bartimeu gritando, clamando, filho de David, sabia que no reino de David havia olhos. Basta de ver Jesus salvar as pessoas. Será que é filho de David? Porque sabia que no reino de David havia cura, a solução, a explicação das coisas de Deus existe. Porque todo alguém que vê o filho de David deve receber a resposta segundo a sua pergunta. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il vous plaît. Acompanhe-me, por favor. Tango mamãe a Salomão. Quando a mãe de Salomão a côté entrou, c'est alors que David fera quoi? Papa toquei. E dali que o David fará o quê? Vamos. Nous sommes dans le 1er roi chapitre 1er. Nous sommes toujours là. Estamos no 1 dos Reis capítulo 1. Je dois courir vite. Eu devo correr rápido. Papa, tangela biso verset Tangela biso verset 28. Leia no versículo 28. Le roi David répondit. Kitatina verset 30. Allons-y. Até no versículo 30. Le roi David répondit: Appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. E respondeu o rei David e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei, estava em pé diante do rei.
Et le roi gira et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. E então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en En tout disant, cas. Salomon, ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Que, como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: Certa o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Quitte rapidement. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, Vive à jamais mon Seigneur le roi David. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Verset Vive 35. David, meu Senhor, para sempre. Verset 35, rapidement. Versículo 35, rapidamente. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est Então lui- subirei após ele e virei e assentará no meu trono. Jamais dans la Bible. Jamais na Bíblia Bato bavana na trône moko bato mibale. nunca ficaram duas pessoas no mesmo trono. Mais Salomon avana na trône ya David tango David aza vivant. Mas Salomão assentou-se no trono de David enquanto David estava vivo. Salomon a commis roi, Salomão tornou-se avani rei, na trône, assentado no trono. David peut roi. David também rei. Que le Seigneur vous bénisse. Amém. Que o Que le Senhor nos Seigneur vous abençoe. bénisse. Que o Senhor- Frère Paul dit ceci. Irmão Paulo disse o seguinte: Le Seigneur a dit à mon Seigneur, o Senhor tenha dito ao meu Senhor: assis-toi à ma droite. assenta-te ao meu Jusqu'à direito, ce que je até termine. que eu faça teus inimigos. C'est-à-dire en réalité, Isto é, na verdade, il faut Salomon tellement. é preciso que o Salomão se levanta, começa a bater em Joab, Amen na Barzilai. chamando de Amen Barzilai, na Shimei. batendo Shimei. Alors, E então, le fils remettra le royaume. dali que o filho dará o Il rei, va tout terminer. e depois de acabar com tudo, C'est-à-dire qu'en réalité, isto é, na verdade, Salomon a vendu la trône. Salomão está sentado Aujourd'hui, no trono. Jésus-Christ est roi. Hoje os dois reis Il règne. que reinam, Mais les ennemis sont encore là. mas ainda tem um inimigo. Joab est encore là. Joab existe. Shimei est encore là. Shimei também está ao Et lado. Barzilai n'a pas encore trouvé grâce. Mas Barzilai ainda não achou a Mais il graça. règne déjà. Mas já Il reina. est roi. É um rei. Il règne. Ele On reina. parle aussi du Père. Mas fala também do Mais le pai. Fils aussi règne. Mas também o filho também Vous reina. m'entendez? C'est ça les paroles du Testament. Isto é as palavras do testamento. Raison pour laquelle Razão pela qual Daniel voit Daniel viu lion, leão, ours, urso, léopard, leopardo monstre. e um monstro. Ça, c'est le festin d'Adonijah. Isto é o festim de Adonias. Mais pendant qu'il regardait, Mas enquanto que ele il olhava, voit un trône. viu um trono. L'ancien du jour s'assit. O ancião de dia estava lá sentado. Ça, c'est Salomon. Isto é o Salomão, Qui vient pour exterminer le que royaume. veio para acabar com o reino. C'est-à-dire qu'en réalité, Isto é, na verdade, testament à David. o testamento de Davi Et kokwe à terre. nunca tombará. Adam mokili basangani basali ba alliance. Mesmo o mundo a juntar-se fazendo alianças, Makambo David aloba. as coisas pela qual Davi Il y a un diz, ange azoi de Samarie. é por isso o anjo de Samaria. Wana. E este filho Akobenga ma Yesu. será chamado de Jesus. Nzambe. Deus Akopesa ye trône ya tata na ye David. lhe dará o trono de Mpe seu pai akozala Davi roi libela e na será libela. rei para toda a eternidade. Cela veut dire que Isso quer dizer que Yesu azalaki na raison ya koloba. Jesus tinha razão de Allez dizer: prêcher la bonne nouvelle du royaume. prega a boa nova do rei, Parce que c'est lui le roi porque ele que qui é o doit rei, régner sur toute la terre. e ele deve reinar Et sobre il toda a régnera terra. éternellement. E vai reinar para toda a Na eternidade. ye kote ya bino testament ya David mpo makanisi ya bato erenye likolo ya bato te me liloba ya Nzambe. Amém. Eu vim vos pregar o testamento de Davi para que os pensamentos dos homens não reinem sobre vocês. sikoyo eloko nasepela na David. A coisa que me leva a agradar a So omoni Davi, bateyi bazose contredire luka source na bango. basta de ver os pregadores contradizer-se
procura a sua Pour fonte. bateau baoute pas en Zambé, on se contredire. Porque os que veram a Deus nunca haverá barra funda entre eles. Mais comment David? Mas como Davi, A vu déjà que Salomon est roi? sabendo que Salomão é o rei, Mais si attention. mas deu uma atenção Pour battre le royaume. para proteger, guardando o reino. Dans la boucle à Mobeko. Olha o livro da lei. C'est que le royaume, Isto é, o il a reino soutenu dans l'idée. está sustentando em Deus, na lei. Dans ce roi vendu, Quando o rei está sentado, il faut vous rappeler Mobeko. é preciso fazer lembrar da Il lei. y a un moment où Moïse a E é por isso Moisés tinha Só que vou dito: tirar roi na boca. basta de colocar o rei, Vou comer le livre à loi. escreve um livro da lei. C'est le roi soit venu la trône. Isto é, quando o rei está Il faut sentado no livrer trono, à la pembe. é preciso haver livro. Il y a mon chata mazole là. É por isso quando João Là, chorava, Nazara Makoki a Kozabuku. quem é digno de pegar o livro? Olha como me faz a roi. Quem vai sair deve ser um Olha rei. c'est Jacques le latin. E João não Dans la chora. cause à libote Bayuda. És o leão da tribo de Judá. Diz Le que colon livre, o dono de livro c'est le roi. é o rei. Amém. Le royaume de David. O reino de Davi, Oye, tiamine le kobiso to kota. que foi pregado hoje para nós Nazara entrarmos. pele bate nyoso bazar. Eu faço lembrar a todos os pregadores que se encontram aqui, Même bon bazar musika. mesmo os que estão longe, Oh bazola nanga direct à que Facebook. me acompanham no Oh Facebook, bazola nanga partout. que vão me acompanhar em todos os lugares. Évangile ezalaka mpo bato bamonana te. O evangelho não é para as pessoas possam aparecer. Évangile ezalaka mpo bacommunauté ya bato eyebana O te. evangelho não é para as comunidades Évangile aparecer. ezalaka nde mpo yesu azala mokonzi. E o evangelho para que Jesus seja rei. Po soki yesu aza Se mokonzi Jesus é o rei, nde akosala biso babénéficiaire ya royaume. dali vai nos fazer beneficiar deste reino. yango na ndimaka te. É por isso nunca sei. ezamba na église oyo bakoma E, por exemplo, numa igreja que está escrito, ministère mondial de Nazareth avec le révérend e na okota te. o ministério de Nazaré com o reverendo, nunca entrarei. ezamba na baeglise mosusu bakoma bongo te. Há também igreja que nunca escreveram assim. mais soki okoti oyo trouve que Mas basta de entrar verá. le roi ici ce n'est pas la parole mais ce sont des hommes. Aqui o rei não é a palavra, mas são homens. Ici le roi Aqui o rei, dans ce royaume neste rei, s'appelle Jésus. chama-se Jesus. yango mone Moïse É por isso vai ver Moisés abengi Israël na Sina. chamou Israel em Sinai, Alisi bango boye. dizendo o seguinte: Vous avez vu ce que Dieu a fait en Égypte. vocês viram aquilo que Deus fez no Egito? Comment Dieu vous a transporté sous les ailes d'aigle et amené vers lui-même. Como Deus vos transportou nas suas asas até a Ele mesmo. Exode chapitre 19 verset 4 et 5. Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 5. On lit pas, on gagne seulement du temps. E não vamos ler por causa do tempo. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vocês viram aquilo que eu fiz no Egito? Comment est-ce que je vous ai transporté sous les ailes Como d'aigle vos transportou nas asas et amené da... vers moi. E levando-vos até a Maintenant, mim. si vous écoutez ma voix, là, E là, agora, se vocês ouviram minha voz, boyoki mongongo nanga, ouviram a minha voz, bobateli liteya, guardando o vous ensinamento, m'appartiendrez vocês vão pertencer entre a toutes mim, les nations entre todas as et vous nações, serez pour moi un royaume. e sereis para mim um reino. Je m'arrête sur le royaume. Eu paro do Donc, on reino. ne peut pas parler du royaume Nunca falaremos do reino s'il n'y a pas les paroles qui soutiennent ce royaume. se não há palavras que sustentam este reino. Bandeko na bandeli. Eu repito, irmãos, Bokonzi ya Nzambe. o reino de Deus Yango nde ezali liloba ya liboso ya testament ya e David. é a palavra primeira no testamento da Mpe Bíblia. nazobandela. Eu repito, Jauli aza mutu. o João é uma pessoa. Makambo nyonso azote eza absolute. Todas as coisas que ele prega não são absolutas. C'est que na tei Isto é prego, ovérifie. vai verificando. Na tei Prego, ovérifie. verifica. Paul alobaki Porque Paulo tinha ata dito, biso moko. até nós Soki mesmos, toye koteya se makambozi viermos pregar essas coisas tocontredire yango e contradizer tozala na aquilo, terre. e vamos ser Mais Yesu akoloba bongo te. mas Jesus Il nunca disait dirá. en vérité, Ele dizia, en vérité. é verdade, é Les verdade. paroles de Jésus-Christ Ele dizia que as palavras de Jesus são eternas.
Amen. Amen. Pierre le quoi moutou. Pedro sendo humano, Paul a mon air se me conduire. Paulo disse, filho, no comportamento, lhe fez entrar no Oh, caminho. dans le royaume à David. Porque estamos no reino de Davi, Mais dans respect, mas pelo respeito dans ordre. e com ordem. C'est-à-dire l'idée Isto é um ensinamento absolu. absoluto Il y a un moutou dans Simba royaume. que sustenta o reino. Pena bandeli koloba. E repito dizendo, Évangile biso tondima. o evangelho pela qual nós Et aceitamos ozalaka modifié te pour les testament. nunca vai ser modificado porque é um testamento. Amém. Nalingi nazonga na Exode te. Eu não quero voltar no Êxodo, Pour ceux qui déjà ont prêté serment, porque basta de jurar que likambwana tikali bongo. e esta coisa permaneça assim. Il y a un sacerdoce à Aaron. Isto é, por isso no sacerdócio Serment ezalaka te. não havia Nzambe juramento, ebaki akochanger. porque Deus sabia que ia mudar. Tango Yesu aya. Mas quando veio Jesus, Nzambe a témoigné que Deus testemunhou tu que es pour moi. tu és para mim, On a sacrificateur. és um sacerdote Selon l'ordre de Melchizedek. segundo a ordem de Melquisedeque. Nzambe a juré. Deus jurou. Amém. C'est qu'à part l'évangile, Isso é para além do evangelho. te amo sous ezalaka. Não há outro ensinamento ou C'est pregação. pour ceux qui moutoyaient les lots. Se alguém vier hoje Atei. pregando, Simalité à tozomona. depois da pregação Le viva, royaume ni na memeli o biso. qual é o reino que nos trouxe, Et puis derrière le royaume, e por detrás do reino, malobani ne do simba royaume. quais são as palavras que sustentam o reino? Yokanga bien. Escuta-me bem. Soy papa mo akufi. Se um pai morrer, Atiki lupango. deixando esta casa, Eza lupango a Moïse. é para Moisés, Asali testament. fazendo, escrevendo o Papa de testamento. Kaye. Se o Voilà, tio se é vier testamento. mostrando o testamento, A respecter. vai obedecer. So atie mobulu ba okanga. Se colocar confusão, vai ser Bana preso. baboya sima. Os filhos que virão Il depois. faut, il y a un moment d'Israël. É por isso, Israel, Zamba lokibo. Deus tinha dito isso aqui. Alliance que tu as fait à Abraham. Aliança feita com Abraão. Alliance sera qui na Abraham. Abraão que fizeste com Abraão, Yango ano komisa ki yango serment tornou-se juramento na Isaac. com Isaac Osali yango mobeku e fazendo a na lei Jacob. em Jacob, Okopesa bango mabele ya Kana. dará para ele a terra de Canaã. Tango bakoti na mabele ya Kana. Quando entraram na terra de Canaã, Ata nakomi mobola. mesmo tornando-me pobre, Nateki mabele ya Kana. vendendo a terra de Canaã, Osombi yango pola libela te. não compraste para toda a O eternidade. testament elobi ke mabele wana eza Amém. yanga. Amém. Porque o testamento diz A que a terra perpetuité. pertence a mim. Nakoki koleka batemps difficile. Posso passar tempo difícil. Satana ya domine nga. Satanás vem e domina sobre Maladie mim. domine A nga. doença vem sobre Pese mim. domine O nga. sofrimento vem e Mais domina. nayebi ke naza mabele ya Kana. Mas sabendo que sou a terra Batemo de bakovanda Canaã, libela te. ninguém vai ser Maladie invadido. ekovanda libela A te. doença nunca vai Échec ekovanda permanecer. libela A te. queda nunca vai Parce que c'est la permanecer. parole du serment. Porque é a palavra de juramento. Kini kokanisi ntango Paul azoloba Vocês pensam que quando Paulo dizia na lisanga ya basafuda na Assembleia dos Santos, é por isso lá Paul abenga ye frère na biso. é por isso ele chama do nosso irmão. Paul aloba te ke ona baministère. Porque Paulo tinha dito no ministério. Aloba na lisanga ya basafuda. Isso na Assembleia dos Santos. Mwasi ateya. Que a mulher não prega nem se. Soki asuki wana eza testament te. Se a terminar ali, não é testamento. Selon ce que tu aussi. Segundo aquilo foi dito também. C'est que eloko Paul asali. Isto é a coisa que Paulo fez. Sokuni Jean Baptiste. Se perguntaram João Batista, Asala ngo liboso Herodias. já fez perante Herodias. Sokuni Eli. Se perguntarem Asala ngo Elias, liboso ya fez Jezabel. perante Jezabel. C'est que Isto é pendant jardin de dentro do jardim do Éden. Visto. doctrine bandi lelo te. Doutrina não começou hoje. Amém, amém. Lowa moto moko ateya biso alobi. Como alguém nos pregava dizendo, Oloba Yahweh te. não falam de Yahvé, Éternel te. não é também Yahweh eterno. c'est vraiment Jésus. Fala apenas de Jesus. Oyo ayebi makambo ya Nzambe te. Este aqui não conhece as coisas de Deus. Est-ce que ba Pierre na ba Paul babanda oteya baepitre? Será que os Paulo, Pedro pregavam epístolas? Bato biso bakanisa loba ba Paul babanda oteya Galate. E eles pensam que eles pregavam Gálatas, Ba Pierre banda oteya os Ephésiens. Pedro pregavam Efésios. Não existia.
As pessoas. Nós apenas Coríntios. Paulo nunca pregou Coríntios. Commençant par la loi, Começando na lei, les psaumes, Salmos, les os profetas. Paul cherchait à le E persuader. ele procurava convencê-lo acerca do reino. C'est que doctrine mondiale a Isto été. é, a doutrina não começou hoje. Ou aqui. Exact testament. É o testamento. Oh, nous avons changé. Pela qual ninguém mudará. Donc, si on a le bingana moni bo yo moni. Se alguém dizer, eu vi o significado de Cristo. Porque são coisas de alguém que morreu. Nós viemos para poder continuar com as palavras do testamento. E para poder vos ajudar. A não ser as pessoas de uma outra família. Mas nós, teu pai já morreu. Se abrir a boca e ler o testamento, nós vamos dobrar a nossa atenção. Porque a nossa vida depende do testamento. Se ler mal, vai nos colocar numa barra funda. Sabendo que depois de ler o testamento, como eu nasci nesta família, eu vou sair com a minha porção. Como o pai me conhece, no testamento meu nome foi. Depois de ler, sabendo que eu também tenho a minha porção. Que le Seigneur vous bénisse. O Senhor vos abençoe. Que derrière chaque É por isso message, diz que atrás de cada mensagem il faut vérifier. deve verificar. Nós nunca vemos jogar na igreja de uma pessoa. Não é uma organização que nós fizemos a nossa igreja, não. Nós não. Nós que começamos a nossa igreja, não. Nós oramos desta igreja. Doutor Maurício prega. Moisés prega. Porque não são eles que começaram a história. Porque ouviram. E aquelas pessoas ouviram. Eles também ouviram. Aqueles também ouviram. Por fim, vimos Jesus. Amém. Amém. Aqui nós, o pai tem a dito, nós não é o testamento. O testamento não pode ser 2, 3, não. Apenas um testamento. É por isso a lei Shadraque, Meshach e Abednego ouviram música. Depois da música, herói saiu. Depois do herói, havia estátua. Depois da estátua, havia Nabucodonosor. Depois da Nabucodonosor, havia Satanás. Exato. Derrière son, por detrás do som, deve procurar quem está. Quem? Chaque déclaration, cada declaração, il y a un esprit derrière. Há um espírito por detrás. Amém. Soit, ou seja, são as palavras pela qual Davi deixou, ou são as palavras dos homens. Olha a coisa que Davi fez. Salomão será rei. Mas cuidado, guarda a lei, anda com ela, para que Deus o compre. Eu adoro as coisas que tenha dito que nunca faltarei alguém que vai seguir. Para que ele não falte sucessor, é preciso o ensinamento seja guardado da forma que Deus tinha dito. Je ne sais pas si on a la traduction d'Arbi là-bas. Não sei se temos a tradução d'Arbi. Ok, lisez 1 Roi chapitre 2. Nous sommes toujours là. Je vais terminer. Il faudra que je termine là. É preciso que acabe. Parce qu'on va revenir demain. Porque devemos voltar. 1 Roi chapitre 2. Nous sommes toujours là. Verset 2, 3. Descendez. Chapitre 2, nous sommes toujours là. Estamos apenas aí. Pour qu'on gagne du temps, commence par le verset 3. Allons-y. 1 Roi 2, 3. Darby. Allons-y. Je m'en vais
Je m'en vais les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Oui. Garde les commandements. Et prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses statuts et ses commandements. Attends. Là, on parle des statuts. Aqui fala do estatuto Et ses commandements. Ses commandements. e os seus mandamentos Et ses ordonnances. Ses e ordonnances. as suas ordenanças Et ses témoignages. Ses témoignages. e testemunhos. Darby résume la loi de Moïse par les statuts, les commandements, les ordonnances et les témoignages. Fala de estatutos, mandamentos, ordenanças. C'est-à-dire que pendant Ndeko Darby, Isto é para irmão Darby. dans un texte là, parce que je vais commencer là demain. E aqui é onde que vou começar amanhã. Les statuts. O estatuto. Différence des entre statuts, Qual é a diferença que existe entre estatuto commandements, e mandamento témoignages. e testemunho? Parce que la loi est résumée dans toutes ces choses. Porque a lei está resumida nessas coisas. La réponse, ça sera demain. E a resposta será amanhã. Mais il faut retenir cette chose. Mas deve saber de uma coisa. Première ordonnance ou bien premier ordre du testament, c'est E l'établissement a du règne. primeira ordem do testamento é o estabelecimento do reino. Andeko. Irmãos, Alors, ce que ça pour la limite au samedi. e eu vou terminar porque quero que nós oramos. Dans la tolie à côté, il y a plus d'une heure sous tes macaques et dimna. Moi, mon képon a été Tenho o conselho de não mais pregar mais de 1 hora. dimanche, je suis à 1h40. Domingo preguei 1h40. Aujourd'hui, le Seigneur m'a cassé aux hommes à toucher. Mas no dia do Senhor a força voltará. C'est que Miloko David a zotika, Isto é, as coisas pela qual que David ils ont fez socle. Il y a royaume. são o centro, ou o centro de Davi, do reino. Si vous vérifiez un texte, je sais que Matemene m'a bien. Se verificar num texto, acho que muitas pessoas conhecem, Bah, roi, Babandi, pour se succéder. os reis começaram a suceder-se. Pour succession et royaume, A sucessão do reino, si on raison dans l'ordre et la famille, c'est la bénédiction. se segue a ordem da família, é uma bênção. Invite Botanga moi déjà. Será que já leram? Botanga que na famille à Ismaël, Isto é, na família de Ismael, roi, moi, na mon succéder papa na aide. nenhum filho que veio após o pai. Là, il a oh, il a confié au sous c'est que succession dans la radio. Não havia sucessão. Il y a un pourquoi. Há um porquê. Mais pas à David, Mas em il Davi, faut pas là-bas se succéder. os filhos devem acompanhar cada vez. Royaume. O reino. Mais ma commune à Tamoko, Mas chegando no tempo, maman m'a attali à elle. mamãe, Atália veio. Atália veio dizendo não. Là, il faut là comme à mon compte. Eu devo tornar-me rei. En Israël, il y a moi, Israel, você mulher, comme à mon compte. tornar-se rei não vai dar Mais certo. à Iséris, Mas usou astúcia, abomi postérité nyos. matando toda a posteridade Yamana ya David. dos filhos de Davi. À la place na yebi saraba de comme à terre à l'église Koufa Makeba. Aqui onde eu prego dizendo às pessoas que dizem que a igreja tinha tombada. Não. Zambé verra toujours que lumière est Koufate. Deus vigia cada vez que para que a luz não se apague. Dans Natalia kanisi ki abomi bana nyonso. Natália, pensando que matou todos os filhos, Roi moko mwana moko ya bébé babomba ye. afinal, filho que ainda criança foi escondida. Mais babomba ye na mutameli sakeli bele. Très Mas escondeu com alguém que andava e amamentava. babomba ye bote. Não pode esconder assim. Il faut nourrir ça. Mas havia alguém Yango que lhe dava. Moïse akeba kike Por attention. isso, mãe de Moisés sabia. Miriam zalawana. Miriam fica lá. Verra se mutoye. Vigia se alguém Só aparecer. se nourrir. Se pedir Ou attends uma. dans le royaume. Porque mesmo Attends dans la promesse. mesmo estava C'est na maman promessa. Melissa Nazaki. Se não a mamãe que amamenta, Jesus Jesus pregou dizendo: alegre seja
Et c'est mon famille de Belissa. O peito que deu. Libère les gens très importants. Porque o peito é muito importante. Como colocar Moïse a boa libère de ma vie Porque no dia que Moisés vai negar de amamentar-se, voltou a Là, tu me sautes là, tu me là. E como nós estamos On amamentar, libère aussi la tête de ça. Mon affaire, no dia que vai, como dizer, filha de Faraó, está aqui o ça filho. sera la lèvre. Isso será o arrebatamento. On fait pour la paix que la nourrice. E por isso ele disse que é a alma. C'est mon roi n'a pas tabu. E este rei escondeu-se Pour Nathalie. para que a On Tânia est signé dans mon mire. viu que acabou já tornando Mais rainha, começou a reinar. testament. Mas o C'est le roi que testamento David a osé la succession. tinha dito que nunca vai faltar um sucessor. Dans mon boule est coquille. Quando chegou o tempo, Prophète aïe. o profeta veio Malumi si roi n'a pas tamaki. e fizeram sair o rei escondido. Oui, mais le réseau se pélissant les années. O que me agrada é o quê? Totanga, papa tanga to suka. Vamos ler para terminar ali. Deuxième roi chapitre 11. Segundo Rei, capítulo 11. Papa, tangela biso verset 1. Leia este versículo. Verset 4. Versículo 4. La 7e année, Jéhojada envoya chercher les chefs des centaines, des Kérésiens et des coureurs. Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Amen. Et il leur montra les fils du roi. E no 7º ano mandou Joada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda e os meteu consigo na casa do Senhor e fez com eles concerto e os ajuntou na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Mais roi qu'on allait restaurer par toi. Par quoi? Verset 10. Versículo 10. Les sacrificateurs remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças, os escudos que havia sido do rei David que estava na casa do Para Senhor. fabriquer ma arme, mon sous-soutien pour restaurer le roi David. Il faut ma bouclier. É preciso Il faut escudo. Todas as armas de guerra de David que se encontrava na casa do Senhor. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Se alguém creia ser um inspirado profeta, reconnaissez que je vous écris. deve C'est le commandement du reconhecer Seigneur. aquilo que eu escrevo é o mandamento do Senhor. Kaka ma bouclier à David. Apenas os escudos Kaka de me David. bouclier David. Apenas as lanças de David Il y a un monde qui vous permettre de restaurer le royaume. que vai nos permitir restaurar o reino. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. La semaine Amém. là, soumis. Eu alegro-me com Jesus. Bokende. Idem. Bote ya bato bokonzi ensemble komi pembe. Pregai que o reino de Deus está perto. Royaume. O reino. Mais benemi bazati. Mas tem inimigos. Bobiki sabalati. Cura os doentes. Boseki sabakufi. E ressuscita os mortos. Bopesa ki. Ah. Sim. Aussi longtemps qu'il y a la maladie. Enquanto que ainda há Il y a la doença, mort. a Il y a le morte, péché. ao Le pecado, royaume ne peut pas être. o reino não pode Il faut estabelecer. évangile. Il faut évangile. É preciso Pour evangelizar rétablir le royaume. para estabelecer o Et reino puis qui s'abattu. e curar as Et pessoas. puis sa solution à la makambo ya. Dar a solução nos Dès problemas. qu'on dit que bokonzi ensemble. Dali vamos aceitar que o reino de Deus Visiter biso. vem nos visitar. Mutozo teya. Alguém a pregar Nena teya boy. da forma que eu prego, Mais azolonga lisumu te. mas nunca consegue vencer Papa o pasteur pecado. yo kotuno na bokonzi to okota biso. Pastor, você ainda não entrou. Como é que vai nos fazer entrar? Bon Yesu alisa Nicodème clairement. Porque Jesus tinha dito a Nicodemas claramente, Tu ozokumisangana na za docteur za da problème. forma que disse que eu sou doutor, não é problema. Mais so obotami te. Mas se não nascer de novo, Okota te. nunca entrará. Omona te. Nunca verá. Pour avoir kote fo mona bokonzi. Antes de entrar, deve ver o reino. Nicodème a mis bon. Nicodemas Nena disse, ko bom, kolo boy. da forma que sou mais velho assim, Azonga lisumu wana. deve entrar na barriga da mãe. Kasi Nicodème ata ozonga na libumu ya mama. Mas se mesmo Obota voltar, manga Nicodème te. mas vai nascer Et Nicodemas, changer longo te. nunca mudará nada. Parce que Porque Lazare
Lázaro, Viu azala na a moa. vida que ele tinha, Ezala bota na papa na mamá na. e a vida que ele nasceu do seu pai e da sua mãe, Como ele sala tu mitema te. E bom ele sala tu mitema. nunca converteu as pessoas. Mas tá na bufi. Mas quando morreu, Jesus veio. Mas tu não sabe que As via Lázaro pessoas hoje. dizendo que a vida deste Ezala Lázaro bota magate. não é daquele Ezala nasceu. no bande pesi. É a palavra que lhe O deu. Lázaro tá na na mesa. Lázaro, quando estava na Après mesa, você quoi? porque depois da Azala ressurreição, su na sete. não está mais Colo é a mesa. está na Place mesa Yesu azala. onde Jesus está. Tango bato bagoya. Porque quando vem Vamos as na pessoas, Yesu. vem a Vamos na Jesus Lázaro. e cadê Lázaro? Nascer makolo. Mas debaixo Tola na Maria do Lopes a parfait. está Maria E tola na Marte. e Marta. E veio com a comida. Lieu très saint. Lieu saint. O lugar santíssimo, o lugar santo e Se prático. botar a mão na Quando viu Lázaro, Bato bakamoni. as pessoas diziam Bakamo que Lázaro. que este Azalo Lázaro azala kate. não é que era, Tu azala go. mas que veio. Lo bande boti. É a palavra de Bokoti Deus. nzambe. O reino de Eza la Deus. formule ya Não as formas C'est de la parole. É a palavra. Quand les gens ne savent pas pardonner, Quando as pessoas não sabem perdoar, amar, supporter l'injustice, suportar a ils ne justiça, sont pas nés de não nouveau. são nascidos Le de royaume novo. de Dieu, O reino de c'est le Deus pardon, é o c'est perdão, l'amour, é c'est la justice. a Vous justiça. m'entendez? Vocês ouviram? Eu, como alguém, não posso perdoar a pessoa. Eu, como João, não posso perdoar ninguém. Isso é da forma que eu nasci. Mas se eu nascer na Je peux palavra, supporter l'injustice. eu vou Parce que c'est ça le royaume. porque é o Vous reino. m'entendez? Vocês C'est ouviram? ça le royaume. Este é o reino. David doit être roi. David para ser rei. Vérifiez aujourd'hui dans nos églises. Verifica hoje nas nossas Oh, igrejas. não, batalha na route. Esse aqui com o outro não se olha. Quando olha, Ata baswala te. mesmo nunca discutiram. Oyo eza bokonzi ya bangala, Isso é o reinado dos ya Bakongo, baswahili, ya dos bakongo, dos ya Sulanos, bapende to ya que são banana. dos. Te bokonzi ya O Nzambe, reino de Deus c'est le pardon. é o perdão. Ayebisi mutu wana, Dizendo este homem, aujourd'hui, hoje tu dia seras avec será moi dans le comigo royaume. no reino. Quand le royaume vient, Quando vem o c'est reino, pour pardonner. é para Quand le perdoar. royaume Quando vem o vient, reino, c'est pour créer l'amour é dans le para cœur. criar Quand le royaume amor. vient, Quando c'est o pour reino nous vem, faire entrer dans é l'arche. para nos fazer entrar na Oh, arca. lion, lukabilo ngoli ate. Nunca leu Pona kati ya arche, molezi nowe. dentro, quem dá o alimento é o Noé. Vous acceptez ce message? Aceita esta Vous mensagem. acceptez que je vous prêche encore la nouvelle naissance? Aceita que eu prego-vos um novo nascimento. Tangu Nzambe abisi Abraham, beba na Ismael. Deus disse: expulsa Ismael, Abraão. Ayoka pasi na E motema. ele sentiu dor no Il faut coração. que ele tenha simba É motema. preciso que a pregação tosse, sentindo dor, para que Ismael vá, a carne, a fraqueza vá. Yebisi bino dimanche que, Eu tinha dito no domingo que soko olingi mutu alobela malamu, se quiser que alguém fala bem, soko olingi bato baflate yo. isso quer que as pessoas lhes Soko bajulem. olingi osala mutu malamu, Se quiser fazer o bem, po azongiselo malamu, para te pagar o bem, osala malamu na mokili. nunca fará bem no Toza na mundo. mokili ya baingra. Estamos no mundo dos Moto ingratos. obenga frère tango aza na intérêt na yo. Alguém vai te chamar de irmão quando tem interesse. Mais Mas de parce que lado, nous sommes dans le royaume, como estamos no on reino, montre aux gens que nous sommes dans le royaume. mostramos nas pessoas que estamos no Nos reino. ennemis doivent apprendre que nous sommes dans le E o royaume. nosso inimigo deve aprender Les gens que qui nós nous estamos. persécutent doivent comprendre Os que que nous nos sommes dans le royaume. perseguem devem J'ai compreender vu que le royaume estamos. de Dieu marcher sur la Eu terre. vi o reino de Deus marchar na terra. Ces jours-là, Naquele on a dia, accusé des choses qu'il n'avait pas même fait. acusar as coisas que não eram. Alobaki, Tenha dito, Tamployo, este templo Akobukango, vai destruindo. Sima Nicolomisa. Depois de 3 dias, Yesu aloba bongo. e Jesus nunca Yesu falou aloba assim. que le bobuka tamplo. Disse que vocês destroem, vocês. Papa balingaki eteba. Mas Biso alingi ota bato balusa. alguém se não te ama, vai Yo começar. lobi te busu ya balusa. Você fala uma coisa, ele fala uma Mais outra dans coisa. tout cela, Mas em tudo isso, Pilate akamno comment ozoloba. Pilatos admirou como que não fala o reino. Amatiti na Golgotha. E ele subia até no Gólgota. Ibisa bango. Perdoa. Mas ele loba osala. Não sabe o que estão Todo fazendo. finga yo. Quem te insulta, Yo kanyango na mutema esa no passe na mutema. você fica. Ele não Aí sabe ele tem a nada. pessoa passe. E não sabe Ya que sabe ele atrás na sala logo. eu não, o que eu fiz? Ele oni na sala. O que eu fiz? Se você eu vandi, Está olha na sala. sentado.
Et ça s'allume ma belle. Il y a E ele não sabe nada. Je dis se perdão a eles. Eu quero que vocês Les entrem miracles na vida. accompagneront ceux qui auront. C'est ça le royaume. Isto é o reino. Amém. Amém. Est-ce que tu peux pardonner tes ennemis? Será que pode perdoar C'est seus ça le inimigos? royaume. Isto é o reino. Est-ce que tu peux chercher la paix Será avec que tous? pode procurar C'est a ça le paz com royaume. todos? É o reino. C'est ça le Isto é royaume. o reino. Pasteur, bon, avant qu'on fasse venir ma moça. Pastor, antes de morrer, chamou me dizendo: Est-ce que tu as dit que mon âme? será que tem problema contigo? Não tem problema. Você não está que vida no Bahia, cara, mas conflito na batu. A sua vida toda é conflito. Não. O tempo Nous vivons dans un monde d'injustice. Nós vivemos num mundo da Un injustiça. monde d'iniquité. Mundo de Un monde iniquidade. d'intérêt. Mundo de Message du terror. royaume. E a mensagem Le do message qui reino nous fera sortir de la chair. fazer Nous sair allons de entrer dans le royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a le pardon, il y a l'amour de Dieu. Le royaume, c'est ça. O reino é isto. C'est ça les paroles du testament. E são as palavras do testamento. Vous voulez qu'on puisse prier? Quero que nós Levez-vous, oremos. s'il vous plaît. Levantemos, por favor. Voudriez-vous remercier le Seigneur pour les messages que nous Será avons? que pode agradecer a Deus por causa dessa mensagem? Voudriez-vous remercier le Seigneur Agradeça a Deus pela pour ce mensagem. qu'il nous a donné? Por tudo e quanto que nos Au conhece. nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Prions le Cristo. Seigneur. Oremos. Nalingo c'est un ensemble de ma casse. Gostaria que peça força a Deus. C'est un ensemble de ma casse. Peça força a Deus Il y a aussi la lutte à Oyo. de cumprir este ensinamento. Voilà de mon conzi ensemble. Isto é o C'est un reino de ensemble de Deus. ma casse. Peça força a Deus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.